Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais um dia glorioso, né, irmãos? Desculpa aí o sol, está um pouco meio claro, né? Mas Deus, Ele é fiel e grande e poderoso para salvar, libertar, transformar, preparar e levar para o céu. Peço aos irmãos que, antes de louvar o Senhor Deus com o hino e deixar um versículo da Palavra de Deus, peço que você deixe seu like, seu comentário, toque no sininho, botem todas e todas as vezes que for feita uma live, Deus vai fazer com que o YouTube vá mostrando que tem valor, né? Tem pessoas ainda de caráter, de valor, que ainda levam o Evangelho de Jesus Cristo, tá bem? Então deixe seu comentário, se inscreva aí no canal. É simples, é grátis. Se inscreva aí, tá bom? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu, e breve vem me buscar. A mim é você. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pesar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão bela é falar dessas grandezas aqui, que não serão gozar a graça que existe ali.
sim, eu confiarei por esta de alguém e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Nem eu nem você podemos viver sem Jesus de Nazaré. Quero deixar para vocês lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 e versículo 2, que diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó, depois de ter passado por todas as lutas, todas as tribulações, todas as coisas que Deus ordenou, que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, depois de Jó ter padecido, depois de Jó ter perdido tudo que ele tinha construído na sua vida, mas Deus viu nele honestidade, sinceridade, pureza. E um dia o povo de Israel ia se encontrar com o Senhor. E ao derredor, porque Satanás ele nunca vai na tua frente. Ele nunca vai se apresentando como se fosse Satanás. E Deus disse: ei, vem cá, tu conheces o meu servo Jó? Homem temente, reto, sincero e desvia-se do mal. E então Satanás disse: também tu tens enchido ele de riqueza, tudo que tem na terra e tem multiplicado, mas toca no que ele tem. Deus disse, ele está nas tuas mãos, porém, contra a sua vida não toca. E no capítulo 42, do versículo 1 e 2 de Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus te fala nesta manhã: ainda que tu esteja perdido tudo, a esperança, a saúde, a vida de algum parente teu, ainda que você esteja chorando lágrimas de sangue por um parente seu que você perdeu, pelo aquele seu melhor parente, eu quero te dizer que Jesus, nessa manhã, ele é o teu bálsamo. Ninguém nunca ia esperar que Lázaro iria ser ressuscitado, mas ao quarto dia, Jesus chegando na cidade, vieram ao seu encontro e disse: olha, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. E Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. E disse Jesus: aonde está o corpo? E disse: vem e vê. Chegando lá, Jesus vendo aonde estava, e diz a palavra de Deus que Jesus chorou. Jesus nessa manhã quer fazer algo na tua vida, na tua história. Não sei o que você está passando nesse momento. Não conheço a tua vida, não conheço a tua história. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que tu perdesse tudo, Deus vai te recompensar em dobro. Porque Deus ele é fiel e justo. Lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não se confirmaria. Tudo que Deus fala se cumpre. Então Deus está contigo nesta manhã. E deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã: não oferece nada a deuses estranhos, não faz nada daquilo que Deus não escreveu na sua palavra. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, pois Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a minha e é a tua história. Amém? Deus te abençoe.